Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional do dia. Nós vamos estar iniciando a partir de hoje até o dia 7 de fevereiro um cronograma de oração da semana, onde que eu e você estaremos apresentando ao Senhor as nossas orações. Você vai fazer isso em particular na sua casa, do seu jeitinho. E eu tenho plena convicção que o Espírito Santo vai ministrar em ti, vai te direcionar, vai te capacitar, vai te instruir. Apenas confie e peça. Chama Ele. Diga para Ele: Espírito Santo, eu quero sua ajuda. Eu não sei orar, eu não sei como falar, eu não sei o que fazer. Você já vai estar reconhecendo que nada somos sem Ele. E essa semana será de 7 dias para alinhar o nosso coração e pensamentos com Deus. Cada versículo é um lembrete. Não caminhamos sozinhos. E que nessa semana nossa fé seja renovada, nossa esperança fortalecida e nosso coração totalmente dependente do Senhor. Como diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E aqui ela nos diz assim: separe um tempo, ore, confie, mas espere. Eu quero contar um acontecido comigo. Ontem eu passei o dia bem assim pensativa, porque já havia alguns tempo que eu não estava fazendo as minhas orações de 6 horas da manhã. E eu gosto de, neste horário, fazer um encontro com o Espírito Santo. E estava muito corrido, eu estava muito cansado e não estava dando conta. Eu sei que o Senhor entende. Para convidar o Espírito Santo, não existe hora, existe o desejo no seu coração. Eu é que gosto de fazer um certo horário, eu gosto de organização. Mas se eu deixar de falar com Ele às 6 horas da manhã para estar dormindo, eu também posso falar com Ele ao meio-dia, quando acordar, ou 2 horas da tarde, ou 3 horas, ou o importante é o meu coração, é o meu anseio, é o meu desejo de estar perto do Senhor e de ouvi-lo atentamente. É claro que chegará o dia em que eu devo me atentar, porque Ele vai me chamar quando Ele quiser falar, e se Ele me chamar de madrugada, eu terei que levantar. Como diz um louvor que tem, um louvor que diz que se o Senhor chamar, que eu venha ter coragem e discernimento para ouvir a voz dEle, reconhecer a voz dEle, e nem que seja para ficar a sós com Ele, sem falar nada, e sem que Ele me fale nada, mas somente curtindo a presença dEle. Normalmente, quando o Senhor nos chama de madrugada, Ele tem uma mensagem para nos entregar. Ou Ele quer que levantemos um clamor, seja por nossa família, por nossa vida, pela vida de alguém. O Senhor, quando nos chama de madrugada, Ele sempre quer falar. E a gente precisa estar atento. Este cronograma de oração da semana, ele vai nos ajudar a estarmos mais próximos do Senhor. Sabe, porque nós devemos estar sempre buscando a presença do Pai constantemente, porque dependemos dele. E eu estava ontem com saudade e a noite passou. E eu fiquei acordada, e quando foi 6 horas da manhã, eu falei: Espírito Santo, eis-me aqui, vim conversar contigo, né? Toda empolgada. Pois bem, e então
eu convidei ele para conversar comigo. E falei: Espírito Santo, eu não quero pedir nada. Eu quero ouvir a tua voz. Torne-me sensível. Aí começou a vir um sono. Essas horas o inimigo taca tudo em cima da gente. Aí começou a vir um cansaço. Aí começou a vir um sono. Aí eu fiquei assim pensando: ai meu Deus, eu tô aqui, eu tô cansada. Ai, Espírito Santo. Aí começou a vir um monte de pensamentos intrusivos. Eu pensava no que ia fazer para comida, eu pensava no que ia fazer durante o dia. Era tanta coisa que vinha na minha mente, e aí eu parava: não, eu preciso me concentrar. Aí eu comecei a falar com o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo parar de pensar num monte de coisa. Por favor, me ajuda. Já tem algum tempo que nós não nos encontramos nesse horário, mas eu gosto de falar contigo. E comecei a conversar com ele até que me veio um leve cochilo. E sentada mesmo, eu estava sentada, eu meio que pestanejei. E então, depois de todas as vozes, depois de tudo o que eu ouvi, tudo silenciou. E aí eu pensei: pronto, acalmou-se o meu ser, eu não vou ouvir a voz dele, eu estou cansada, vou dormir. Ah, meu Deus, para que fui falar isso? Na mesma hora ele falou comigo, mas ele me passou uma bronca. E eu fiquei pianinha, parada, estatalada, porque ele falou e falou e falou, e eu fiquei constrangida, fiquei sem graça, eu não sabia. Sabe quando você está recebendo um sabão de alguém que você ama muito e você está completamente errado, você não tem o que fazer, nem o que falar, você fica ali calado, estatalado? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei estatalada, parada. E ele falou: você quer ouvir a minha voz, mas você não tem paciência para esperar? Você quer que tudo seja na sua hora, no seu momento? Você pensa que eu estou aqui a seu dispor como um chofer, como um governante, um empregado? Mas ele falou muito, muito, muito. E aí me transmitiu um recado: vocês não têm paciência. Vocês querem a mim buscar, mas vocês não têm paciência de esperar eu falar. Vocês estão tão apressados, deduzindo tantas coisas, pensando em tantas coisas, parecem Marta, atolados de tantas coisas para fazer que não sobra um minuto para falar comigo. E quando vocês vêm falar comigo é para pedir socorro, é para pedir auxílio, é para pedir, eu não me importo, mas desde que sobre um espaço para que venhamos conversar calmamente. Tenho saudades. Aquilo foi me machucando por dentro de uma forma onde que está doendo e sangrando até agora. E eu fiquei assim pensando: ah, Senhor, me perdoa, porque verdadeiramente tenho feito isso. Eu reconheço, Senhor, que clamo pela tua presença, mas não tenho paciência para esperar o Senhor falar comigo. Eu estou, Senhor, errada. E comecei a falar com Ele. E comecei a pedir perdão. Mas eu ainda estou estatalada. Eu ainda estou
impressionada com tudo que ele me falou, porque tudo que ele me falou é verdade. Ele não mente. Agora eu quero fazer essa pergunta para você. Quando você vai orar, você consegue ficar calado e calar os seus pensamentos? Quando você vai chamar pelo Espírito Santo para conversar contigo, você tem ficado calado, esperado ele falar? Você verdadeiramente está ouvindo ele falar? Ou você está tão acelerado que você não tem paciência para esperar? Elias estava na caverna, veio um vento forte, veio um terremoto, veio mais um monte de outras coisas e Jesus não estava ali. Até que veio a doce e suave voz do Senhor. Tem um louvor que eu gosto muito de cantar ele, que diz que eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, porque se eu não te ouvir, eu morro, mas se eu te ouvir, eu prospero. Mas nós não estamos tendo paciência de esperar e muito menos confiar que Ele nos ouviu e está respondendo nossas orações. Mas o Senhor me lembrou também que muitas das vezes a resposta ela já foi liberada, mas existem impedimentos que nós devemos continuar orando, buscando, assim como Daniel orou. Ele não desistiu. Passou 21 dias, então o anjo chegou com a resposta e explicou para ele. Na verdade, Daniel, desde quando você pensou em orar, iniciou a oração antes mesmo, o Senhor já tinha enviado a resposta. Então, ele foi insistente, ele foi persistente, ele foi consistente, ele foi constante. E o que eu e você estamos fazendo? Estamos sendo constantes? Ou a gente ora e já bate um leve cansaço e a gente já, desisto. Mais tarde eu volto para falar com ele novamente. Como se ele fosse um cabide e estivesse nos esperando ali a qualquer momento. Não que ele não vai estar nos esperando. Ele ama falar conosco. Mas nós temos que ter consciência de quem Ele é e que nós precisamos e dependemos dEle. Devemos tratá-lo com temor, respeito, amor, porque Ele se entregou por amor a nossas vidas. Devemos nos esforçar mais, principalmente para o nosso próprio bem, porque Deus, Ele não precisa de mim e de você. Ele quer contar comigo e com você para a boa obra dEle. Mas você e eu precisamos entender, nós precisamos dEle. Sem Ele, nada podemos, fazemos, temos, somos, nós não existimos. Então, vamos iniciar este devocional com o coração aberto, em contrito, pedindo ao Senhor que venha nos ensinar e nos lembrar e nos capacitar, nos transformar. Hoje é o dia 1
e nós vamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Dia 1. Dependência de Deus. O tema: reconhecer que precisamos dele. Faça isso nesse momento. Faça isso. Comece a pensar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu realmente preciso. E começa a reconhecer: Senhor, eu nada sou, eu nada tenho, eu nada faço. Senhor, se não fosse a Tua mão a me conduzir aqui, eu não estaria. Se não fosse o Seu favor sobre mim, eu nem sobreviveria. O versículo é em João capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Nós somos os ramos. Cristo é a videira. E nós, eu e você, nós somos os ramos. E os ramos estão grudados aonde? Na videira, que é Cristo. E quem permanece em Cristo, e Cristo em nós, esse dá muito fruto. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o versículo é: sem mim nada podeis fazer. A dica, o conselho: reconheça diante de Deus a sua total dependência dele. Como eu faço isso? Eu oro falando com ele: Senhor, me perdoa, eu sou dependente de Ti. Eu preciso do Senhor para tudo. Tende misericórdia de mim. E quando dependemos de Deus, encontramos força para continuar. Então, lembre-se, quando eu e você reconhecemos que somos dependentes de Deus, Ele se derrama sobre nós e nós encontramos força nele para continuarmos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Eu não vou orar agora, é você quem vai orar. Você vai orar por esse primeiro dia. Você vai fazer a sua oração e o Espírito Santo vai te direcionar, vai te capacitar, vai te instruir, vai te ensinar. Eu vou fazer a minha oração agora. Até mais tarde com o nosso próximo devocional. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe o meu e o seu cronograma da semana para um alinhar do nosso coração com Cristo. Que o Senhor abençoe o meu e o seu mês. Amém?